Hello, everybody! Vamos para o segundo bloco dessa aula. Então, agora a gente vai falar de question words. Por isso que já começa com essa perguntinha, essa interrogação aí na tela. Deixa a teacher colocar aqui uma caneta para poder colocar para vocês aqui. Então, ó. Opa! Cadê a minha tinta? Aqui. Então, por que eu já comecei com a pergunta? Porque vai ser question words, também chamados de WA de questions. Então, você está lá fazendo a sua prova do IT e do IME e eles perguntam lá no meio de uma frase, né? How often have you been working out to prevent... Papapá. E aí fala o termo, the term, how often, porque ele não vai falar the question word. A question word, how often, representa, geralmente eles usam a palavra the term, né? The term, the word, a palavra, the term, o termo. The term how often represents the frequency using a question word. Exatamente, o how often é a frequência usando um question word. Então, se você souber a palavra frequência, que é um substantivo, que é um adjetivo, que é um advérbio, que é uma qualidade, e souber os question words, agora eu vou mostrar para vocês a sequência de uma frase. Quer ver o tanto que vocês já conseguiriam, que a teacher já deu matéria de tudo que está nessa sequência da frase que eu vou mostrar agora para vocês? Vejam aí com a teacher. Ó, o que aparece primeiro? A gente tinha visto, por exemplo, se eu falar, do you speak English? Você fala inglês? Eu vou colocar aqui, do you speak English? Então, ó, comecei com o auxiliar, do you. Se eu falasse, você falou inglês ontem, did you speak English yesterday? Coloquei you, que é o sujeito, o speak, que é o verbo, a ação, e o English, que é o complemento. Então, eu comecei com o auxiliar. Mas e se a pergunta fosse, quando você fala inglês? Onde você fala inglês? Com quem você fala inglês? Se fosse essa, aí aqui, ó, onde você fala inglês, where? Na internet. Quando você fala inglês, when do you speak English? Com quem você fala inglês, who with do you speak English? Então, os question words têm que vir onde? No começo das frases. Porque ele vai indicar o tempo, quando, porquê, o motivo que você faz algo. Quer ver? Olha aqui o slide que a teacher pôs. Primeiro vem o question word. Quer ver que o próximo vai ter que ser o auxiliar? Auxiliary verb, tipo do. Agora tem que vir o sujeito. Subjects. Agora tem que vir os verbos, como speak, verbs, e agora os complementos, como em inglês, advérbio, adjetivos, complementos. Ó, complements. Viram? Então, vocês aprenderam os auxiliares na aula de verbo, que foi na aula número 2. Aprenderam os sujeitos na aula de substantivo, na aula número 3. Aprenderam os verbos também na número 2 e estão aprendendo os complementos, tanto na 00, quanto na 4, quanto na 5, quanto na 6 e hoje na 7. Então, a teacher está te ensinando todo o caminho das pedras. Cada aula eu te ensino algum tópico gramatical e conecto com o texto propriamente dito. Então, a teacher está te ensinando como que você analisa essa prova do IT e do IME. Então, vocês têm que pegar o bizu, é fazer o scanning, é descobrir a essência do texto, é saber que ali tem um auxiliar. Se o auxiliar for do it does, ele está no presente. Se o auxiliar for did, ele está no passado. Se tiver um will, um going to, está no futuro. Se tiver um have mais o verbo no participio, está no present perfect. Se tiver um ing seguido de verbo to be, está no continuous, no gerúndio. Os sujeitos, que são os substantivos, se for uma pessoa, se for um animal, se for um objeto. Os verbos que podem estar em qualquer tempo que for, e eles são as ações, né? Speak, dance, work, research, look, study, read, walk, drive, drink, eat, e por aí vai. E os complementos. A forma vai ser slowly, é vagarosamente. Fast, é rápido. É comparativo, he is faster than her. Ele é mais rápido do que ela. Os complementos são tudo aqui do que a gente está vendo nas aulas. Então, agora a gente conecta tudo e a gente estava precisando do question word. Porque se eu perguntar, o que você faz? Você caminha no fim de semana? Do you walk on the weekends? O que você faz no fim de semana? E what do you do on the weekends? Você caminha? Do you walk? Agora, onde você caminha? No parque? Na rua? Where do you walk? Então, primeiro é do you walk? Agora, where do you walk? Viu que o where vem antes? Então, esse tipo de question word que você tem que saber que ele vai vir no início e a pergunta pode ser essa. Se o question word, o termo tal, tem que vir no início da frase, de acordo com a gramática. Right, that's exactly. Se o question word pode ser substituído por outro. Bom, se for when, substituir por where, não pode. Um é quando, o outro é onde. Se for why, pode ser substituído pelo because, se for na resposta sim. Que é o porquê da pergunta e o porquê da resposta. A gente vai ver agora. Vamos ver? Vamos ver. Vamos começar pelos question words, falando deles e vendo um a um. Let's go.
Question words são os pronomes interrogativos utilizados para elaborar perguntas e são empregados antes dos verbos auxiliares. E você já aprendeu os auxiliares, fica mais fácil para questionar algo. Quais são? A Titi colocou alguns exemplos aqui. Where, what, when, who, how, why. Viu aqui o why e o how, eles conectados como se fosse um quebra-cabeça. Why, what, how, when, where e tudo mais que provoca perguntas, questions, ok? Tá aí. Agora, vamos ver aqui um por um. E olha que observação legal que eu coloquei aqui. Vale lembrar que em português nós podemos transformar qualquer afirmação em pergunta apenas com a entonação. Quer ver, ó? Você usa essa caneta, teacher, né? Você usa essa caneta toda aula. Você usa essa caneta? Viu? Você estuda. Você estuda inglês todo dia? Você assiste às aulas da teacher e eu fico feliz. Você assiste às aulas todos os dias? Então, se eu falar você faz, você faz. Eu uso essa caneta. Você usa? Então, quando a gente faz a entonação em português muda. Em inglês é diferente. Em inglês você tem que colocar o auxiliar. Eu uso, né? I use. Do you use? Se eu falar que você gosta das aulas, you like. Do you like? Tem que pôr o do. Se for você gostou da aula de ontem, da apresentação de ontem, did you like? Se for no futuro, vai ser will you like or are you going to? Então, viram que em inglês tem essas palavras, né, que colocam no início. E não melhor do que para representar como os question words, porque aí vai lá para frente o why, o where, o how. Podem vir no meio também, como pronome relativo. A gente viu na outra aula, mas na maioria das vezes eles vêm no início, para poder representar a pergunta. Muitas vezes são chamados de WH questions porque tem a letra W e H. Eu gosto de chamar de question words também, porque o how não tem WH, ele só tem o H. Então, por isso que eu gosto, né? Porque, por exemplo, se a gente for ver todos, aí claro que o what, que é o que, tem o WH. O which, que a gente vai ver que também vai ser o que, só que para uma escolha também tem um WH. O who, de quem tem um WH, o when, de quando tem um WH, o where, de quando tem um WH, o why, de porquê, o whom, de quem, o whose também de quem, todos têm um WH. E o how só tem o H. Mas são todos o quê? WH questions. Agora vamos ver um por um e eu fiz um esquema de cada um, com as perguntas principais que podem estar dentro de textos ou até para exemplificar de forma mais simples para que você compreenda mesmo onde que ela pode vir na frase. Para quando ela aparecer numa frase mais esdrúxula, mais difícil, complicada, você vai saber utilizar, porque você está vendo o esquema, a forma como vem, né? Fica mais tranquilo para você. Então vamos ler aí, primeiro o what. Então, what significa o que e qual, e é para perguntar sobre objetos, situações, assuntos diversos e tudo que não sabemos. É o WH mais genérico de todos, consequentemente, o mais usado em textos dos mais variados tipos. Então, o it, o me, podia perguntar para você se the term what represents a question that leads you to discover something. Se ele representa algo que você vai descobrir, discover, yes. Ao invés de usar o verbo discover, ele podia usar também o verbo find out, que o it, o me adora, os phrasal verbs. Então, the word what in the question line number 3 represents the phrasal verb find out, because you're gonna find out something. Você vai descobrir algo com a pergunta what. That's exactly correct. Agora, se falasse, the term what refers to the place, se refere ao lugar. Não, o lugar é o where. The term what refers to the situation. Não está se referindo à situação, só se fosse o como, de que forma. O what vai ser alguma coisa que você vai descobrir que você ainda não sabe. Ele quer saber o seu nome, o seu endereço, que horas você faz alguma coisa. Olha as perguntas aqui. What's your name? My name is Andrea. What's your address? O seu endereço. What do you like? E eu usei o do aqui para o presente. Se fosse ela, what does she like? What time is it? Quando você quer saber as horas. What's your favorite book? Qual é o seu livro favorito? What do you do? O que você faz? Coisas rotineiras. Eu posso usar o do, did, will. Então, what, para você descobrir uma informação particular. Então, refers to place? No. Refers to the situation? No. Refers to the condition? No. Refers to something you find out. Alguma coisa que você vai descobrir, que vai estar dentro do texto. E o which? Which também significa o que e qual, só que é mais objetivo para alguma coisa mais específica. Se eu perguntar para você, o que você gosta? Falar, teacher, eu gosto de sair, gosto de caminhar, gosto de estudar, gosto de comer alguma coisa, gosto de ver meus amigos, gosto da minha família. Agora, se eu falar assim, o que você prefere? Sair, ler um livro ou ir ao cinema? Você vai ter que fazer uma escolha. Quando você faz uma escolha e está subentendido que você... Se eu falar o que você gosta de comer, você pode falar coisa de doce, de sal, sobremesa, almoço, janta. Agora, se eu falar o que você gosta de comer de manhã,
já está mais específico para o café da manhã, então vai usar o which. Então, com o que você gosta seria what do you like. Agora, which do you like to eat in the morning? Aí o que você gosta de manhã é mais específico. Então aqui, ó, por exemplo, what do you like, que eu usei. Você usaria which do you like, pizza or ice cream? E olha aqui os exemplos aqui, ó. What do you eat in the morning? O que você come de manhã? Eu posso falar que é pão, que eu tomo leite, que eu como iogurte. Posso falar qualquer coisa, de beber ou de comer. Até o que eu quiser, a pizza do dia anterior. What? Generalizou. Agora, olha a segunda. Which do you eat in the morning? Bread or toast? O que você come de manhã, pão ou torrada? Agora você vai ter que escolher um dos dois. E até se perguntar só what do you eat in the morning, já é uma escolha mais específica. Ele funilou. Não é o que você gosta de comer o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, madrugada. Não. É de manhã, in the morning. Então a pergunta which funila mais. Então no it e no im poderia ter. No it a pergunta poderia estar em português. Se o termo which se refere a algo que limita opções. Correct. O termo which se refere a qualquer objeto. Agora, o termo em inglês, né? The term which refers to any object. The term which refers to an option. You have to do a choice. Choice, a palavra escolha, que pode estar na sua prova, que ele representa choice. O verbo choose, que é o escolher, ou a palavra option, quando você tem uma opção. Então, essas palavras aqui provavelmente vão estar veiculadas com essa palavrinha which, fazendo uma relação. Ele tem tudo a ver which com escolha, com o verbo escolher, com a opção. Continuando, agora aquele esqueminha com which. E eu usei aqui, ó, do, usei would, usei do e usei o verbo to be is. Vamos ver os exemplos, que eu coloquei vários exemplos que podem aparecer. Então, ó, which name do you prefer, Tom or John? Lá no what era what's your name? Qual o seu nome? What name do you like? Que nome que você gosta? Você podia falar qualquer um que você quisesse. Era what, mais amplo. Agora aqui, ó, which do you prefer, Tom or John? A mulher tá grávida, ela vai escolher o nome. Qual que você prefere, Tom ou John? Which city would you live in? Que cidade você moraria? Responde a que você quiser. Qual lugar do mundo você moraria? Quando fala cidade, já está mais pré-determinado. E aqui perguntou New York or London? Que cidade você moraria? Em Nova York ou Londres? Já você vai ter que definir, usou which. What do you like in the morning? O que você gosta de manhã? Já falou morning. E ele falou milk or juice? Você prefere leite ou suco? Aqui eu podia usar o what ou podia usar o which. Se eu usasse o what, eu podia generalizar e falar qualquer coisa que eu quisesse beber. Quando eu dei opções, milk or juice, eu ia ter que colocar which, ok? Which kind of movie do you like the most? Que tipo de filme você gosta mais? Se perguntasse que tipo de filme você gosta, what kind of movie? Mas aqui ele perguntou qual tipo que você gosta mais, ele é mais específico. E ele ainda deu, suspense or drama? Suspense ou drama? Você vai ter que escolher, você vai ter que fazer uma choice, uma escolha, uma option. Você vai ter que escolher uma das opções, ok? Which job is better? Que emprego é melhor? Being a teacher or being a lawyer? Ser professor ou ser advogado? Então, viu que tem escolhas? Então, which sempre está coligado com a palavra escolha, option, choosing. Fechou what e which? Excellent. Vamos continuar agora, when. When é o quando, então provavelmente vai se referir a tempo, mas vamos ver aqui perguntas no presente, passado ou futuro, que poderiam remeter a essa escolha. E como que o it me perguntaria? Justamente, the term when refers to the club. Está se referindo ao clube. Não, só se fosse o where, que é onde. The term when is referring to the period of time that the couple traveled. Ao período de tempo que o casal viajou. Yes, porque o when é tempo, ó. Tempo, ocasião, time. Esse aqui se refere ao tempo que alguma coisa fez, que alguém fez alguma coisa dentro do texto. Então, as perguntas de alguma coisa que aconteceu, acontece ou irá acontecer. When is your birthday? Quando é seu aniversário? When did you graduate? Quando que você se formou? Se você já se formou em algum curso, quando que foi? When do you go to the gym? Quando que você vai à academia? When will you travel again? Quando que você viajará novamente? When are you going to decide? Quando que você vai se decidir? Que você nunca se decide em relação ao que você quer. Então, falou when, quando para o graduate. Ou when, para quando você vai à academia, uma relação de rotina. When will you travel? Quando que você viajará de novo? Uma pergunta curiosa sobre o futuro. E when are you going to decide? Quando que você vai se decidir? Usando going to. Então, viram que eu posso usar no presente, passado, futuro, no perfect, o que eu quiser, e sempre relacionado a tempo. Quando isso? Quando aquilo? Quando que você fez isso? Quando que você vai fazer? Quando que você faz?
Todos os dias, a frequência que você faz. Viram? Agora vamos ver o outro que é o where. Agora o de lugar. Vamos lá então. Where, ele significa onde, ele quer saber uma localização. Então, na prova do it e do im, né? O where refers to the house of the old person who moved recently. A casa do homem velho que se mudou recentemente. Exactly é o lugar. Refers to the house, yeah. Agora, where refers to the food they ate last night. Refere-se à comida que eles comeram a noite passada? No. Quando é where, é local. Então, pode perguntar se o where ou where se refere a tal coisa. Prestem atenção, então. Se for what, se refere a um objeto, algo que ele quer saber e descobrir. Discover, find out. Se perguntar do when, vai ser uma data, algum período de tempo, alguma coisa que aconteceu ali naquele tempo, naquela época. Where é o local, é onde que aconteceu, onde que está se dando aquilo que descobriu. E o which deu uma opção. Olha os exemplos. Where is your school? Onde que é a sua escola? It's in a place, in a street, avenue ou é online school? Where do you work out? Lá estava perguntando quando que você malhava. When do you go to the gym? Aqui, where? Onde que você malha? E lembrando o phrasal verb workout, né? Que tem o trabalhar, o work, e o workout, o phrasal verb. Where did you go yesterday? Onde que você foi ontem? É o local que ele quer saber. Where will you graduate? Onde que você vai se formar? No ITA? No IME? Em alguma escola aí militar? Where? Onde que você vai formar? Lá estava perguntando when, quando que você vai se formar ou formou. Where can you leave your car? Onde que pode deixar o carro? Na rua? No estacionamento? Todos where com sentido de localização. E o ITA vai perguntar se o where está indicando aquela localização. Exactly. Continuando agora, why. O why é o porquê, ele quer saber a razão, ele quer saber o motivo. E o ITA vai falar, the word, the term why indicates the reason, indicates the possibility that something happened, a possibilidade que uma coisa aconteceu, aquele motivo, a razão, ok? Então, ó, significa porquê e é usado para saber o motivo, a razão. A resposta sempre é because, e ele vai significar porquê ou por causa de. Como a gente viu lá atrás, que ele pode ser uma conjunção, né? Um linker. Ele vai ligar frases. Então, olha os exemplos. Why are you tired? Por que você está cansado? Because I studied a lot. Porque eu estudei muito. E lembrando que aqui usou o studied, usou o ED do passado, viu? Ele respondeu, por que você está cansado? Porque eu estudei, já aconteceu. Why do you study? Agora, por que você estuda? Olha o do. Why? E qual é a razão? Because I want to be approved. Porque eu quero ser aprovado. Então, ele deu a razão. Because I want to be or to get approved. Why did you get late? Usando o passado. Por que você atrasou? Why? A razão. Because of the traffic. Por causa do trânsito. Lembrando que essa palavra traffic, ela tem dois significados, viu? Poderia ser uma pergunta do it e do im também. Traffic pode ser tráfego de carros, como a gente viu agora. Traffic, car traffic. E pode ser também tráfico de drogas. Se usar drugs traffic, usa a mesma palavra para o dois. Em português a gente tem tráfego e tráfico. Em inglês só traffic. Cuidado com essa palavra quando ela aparecer em textos do it e do im. Já foi trabalhada perguntando se ela tem dois sentidos. E a resposta era sim. E já foi perguntado se ela é a mesma coisa em ambas situações. No, ok? Fica o bizu para vocês aí. Why will you travel? Lá eu perguntei when, quando que você vai viajar. Agora aqui, why? Por que você vai viajar? Because it's my vacation. Porque é minhas férias. Why are you leaving? Por que você está indo embora? Because I have to go. Porque eu tenho que ir. Ele deu o motivo. Então, eu usei do presente, did do passado, will do futuro e o verbo to be. Vários tipos de verbos que a gente usou na lição 2, vários substantivos, preposições e outros que a gente usou nas aulas 3, 4 e 5, várias estruturas frasais que a gente tem estudado desde a aula 0 e juntando tudo, colocando os question words, viram? Vocês têm que ir ficando esperto para poder ir conectando as situações. Se você acompanhar essa sequência de aula 0, 1, 2, 3, 4, 5 e está aqui na 7 junto com a teacher, você provavelmente já está lendo os textos com maior confiança, sentindo-se mesmo feeling confident yourself. Né? O outro, que a teacher vai mostrar aqui agora, é o who e o whom. O who é quem e o who também. Qual a diferença dos dois, teacher? Difícil isso, né? A gente só aprende o who. As gramáticas, a maioria mostra o who, não mostra muito o whom ou whose. Vou mostrar agora. Então, who e whom significam quem, para saber sobre pessoas, mas são usados em diferentes situações. A pergunta se for, quem é o ator principal do filme? Vai usar who. Who is the main actor? Quem é o ator principal? Mas se a pergunta for sobre quem é o filme
vai ser whom is the movie about? Sendo que a resposta é sobre quem é o filme, mas o sujeito da frase é o filme. Se eu falar, quem é o ator? Who is the actor? A resposta vai ser, é Brad Pitt, é o Antônio Bandeiras, é a Angelina Jolie. Então, se falar a pessoa que é o ator, ele é o sujeito da frase. Agora, sobre quem é esse filme? Eu vou começar a frase com, o filme é sobre a vida da Angelina Jolie. O filme é sobre a vida da Lady Gaga. Então, quando começa com o filme é sobre, o filme que é o sujeito. E sobre quem vai ser o objeto. Então, ele não está sendo usado como sujeito, está sendo usado lá no final da frase como objeto. Então, viu como é que usa o whom? Então, o who é mais principal. O who é diretamente a pessoa que quer saber. E o whom é alguma coisa que você quer perguntar sobre aquela pessoa indiretamente, funcionando como objeto. Eu não gosto de falar de objeto, né, para você não relembrar o que é sujeito, objeto, direto, indireto. Às vezes você não é muito bom em português, mas aqui no caso é legal você saber que o sujeito sempre vem na frase, é quem começa a frase. A gente viu isso naquela aula de substantivo. E o objeto vai vir depois. Então, sobre quem você está falando, teacher? Eu estou falando sobre o que você está falando. Eu estou falando sobre os conectivos, sobre os WH questions. Então, eu não estou falando que os W não começa com eles. Viram aí? E quando for pessoa, né? Então, quem é uma poetisa que você gosta? Who is the poet you like? Do you like? I like Cora Coralina. Por exemplo, né? I like Clarice Lispector. Agora, se falar assim, sobre quem a Andrea estava falando? Aí, whom about Andrea was talking? She was talking about Cora Coralina. Ela estava falando, ela foi o sujeito da frase. A Andrea está falando sobre a Cora Coralina, que ficou em segundo plano. Entenderam? Então, o who e o whom. Podem aparecer também to whom was she talking? Com quem? Não começa com with whom, começa com to whom. Quer ver os exemplos? Vamos ver aqui maior para você conseguir compreender. Vejam aí, ó. Who are you talking to? Com quem você está falando? Whom, aqui, ó. Who are you talking to? Quem? Who is your teacher? Quem é a sua professora? With whom did you go out? Aqui nesse caso usou o com quem. Mas olha aqui, to whom should I talk? Com quem eu devo falar? Ficou mais formal. Ficou mais técnico. Who is the author? Quem é o ator? Whom is this story about? Esse exemplo aqui é muito bom aí, ó. Quem é o ator, né? Who is the author? Quem é o autor do livro? Who is the author? Agora, whom is the story about? De quem a história fala sobre? O sujeito vai ser a história fala sobre e aí vai falar o nome da pessoa. Então, a história que vai ser o sujeito. Viram? Então, esses são os exemplos. E agora o how, que pode ser quanto tempo, qual a distância, qual o tamanho, qual a altura, qual a frequência, qual a profundidade. Esse aqui tem vários hows, vários WH questions. Então, usamos o how quando queremos descrever a forma, a condição, a qualidade. Olha o tanto de how que tem. Vejam aí o tanto de how que tem. Ó, how are you doing? Como você está? How many e how much? Quanto tempo? E quanto tempo também. Então, você usa quanto tempo, quanto muitos, seria o how much. E muitos, how many. E o outro, how much. Então, outras formas de você também utilizar aí, né? De você falar quantos e quanto. Então, isso daí são duas perguntas também que vocês ficam em dúvida. A teacher explicou para vocês e dá muita dúvida. Realmente você fica preocupado. Você não sabe, né, se você está falando quantos ou se você está falando quantas. Se você está usando no singular ou se você está usando no plural. Então, a única forma que tem de você saber é se você realmente estudar o how many e o how much. Aí você vai saber que um é para contável, o outro para incontável. Então, a teacher mostrou aí, já teve até essa aula de contáveis e incontáveis. O how many é para quantos ou quantas. E o how much para quanto ou quanta. Por exemplo, quantos alunos, how many students? Quantas canetas eu uso na aula? Só uma. Quantos computadores eu preciso para trabalhar? Agora, se eu falar quanto de dinheiro, quanto de alegria é desperdiçada, é usada, quanto de amor você tem no coração, quanto de felicidade, quanto de união, você vai usar o how much para os incontáveis. How old, para a idade. How far, para distância. How tall, para altura de pessoa. How big, para qual tamanho, pode ser de um objeto ou de alguma coisa. Já o how high is the monument, quanto alto é o monumento, a montanha. Já usa how high para coisas que não são pessoas. How often, para qual a frequência que você estuda. How fast, o quão rápido você é.
E por aí vai. Então, vão ter vários hows. E pode aparecer dentro do texto do it ou do im e perguntando para você se está remetendo à altura, ao tamanho, né? The size é aqui, how big. The high, a altura, how tall. A frequência, the frequency, é o how often. A rapidez, a agilidade, hurry and speed, é o how fast. Viram aí? Então, esses também são muito importantes de você saber. Eu dei exemplos, vou mostrar os exemplos aqui. Até colocar maior. Ó, how was your class? Como foi a aula? How do you cook? Como que você cozinha? How do you know? Como você sabe? How can I speak? Como é que eu posso falar? How old para poder falar da idade. How long para quanto tempo. How far para distância. How many quantos. How much quanto. O teacher falou aqui, ó, já dei até o exemplo. How many students. How much money. E aqui a famosa tabelinha, adoro fazer tabela, porque quando coloca tabela, vocês veem, visualiza todos que a gente falou. Então aqui, ó, o how many e o how much, para quanto e quantas. O how old, para quantos anos, aí você pode printar, essa tabela é legal para você ver todos os hows. O how long, que é o quanto tempo. O how far, qual a distância. How far is São Paulo, from São Paulo to Rio. Quanto tempo, qual a distância é, né, de São Paulo até o Rio. How often, qual a frequência que você faz algo. How tall, qual a altura de alguém. How high, qual a altura de algum monumento, uma montanha. How deep, qual a profundidade. How fast, qual é a agilidade, a rapidez que você utiliza. How well, quão bem você está. Essa é pouco utilizada, mas já apareceu, por isso que eu coloquei aqui. How big, qual o tamanho de alguma coisa. How come, esse aqui é muito legal. Esse aqui pode aparecer em prova também, você fala assim, você fala, nossa, você viu que ele chegou? Mas ele acabou de sair. How come? Como assim? Seria o como assim? Como que isso aconteceu? Como assim? Esse aqui de susto, né? Tem essa, e é muito legal memorizar isso aqui. Porque o come é o verbo vir e não tem nada a ver. How come seria como assim? Oi? Como assim? Como que isso aconteceu? How come? Essa aqui também já apareceu em prova. É legal você memorizar. Agora eu vou mostrar uma casa e eu coloquei uma sequência de perguntas que tem todos os WH questions em relação a essa casa. Todos. E a gente vai usar todos aqui. O como, o onde, o quantos, o porquê, o quem. Todos sobre essa casa. Quer ver? Isso daqui é o que eu chamo de esquema resumo. A Titi colocou todas as perguntas dentro de um quadro só, todas sobre essa casa. E a gente vai usar todos. Quer ver? Ó, how is this house? Como que essa casa é? How many rooms are there? Quantos quartos tem lá? Usou o how e o how many. What is that? O que é aquilo? What do you think? O que você acha dessa casa? Which kind of house is this? Modern or rustic? Que tipo de casa é ela? É moderna ou ela é rústica? Usou o which para escolha. Where is it? Onde que você acha que é isso aqui? É na Escócia? É aqui no Brasil? Where can you find a house like that? Like this? Onde que você encontra uma casa parecida com essa? Na praia? Who can you imagine living there? Quem que você imagina morando lá? Whom are you going to invite for the weekend? Quem que você vai convidar para o fim de semana? Aí você vai falar, I will invite, eu vou convidar, o eu ficou sendo sujeito, por isso que tá whom. Eu vou convidar fulano. Então, o whom não respondeu com a pessoa, né? O sujeito foi você. When is it if you think about season? Quando que é se você pensar em estações do ano? É inverno? Verão? Why is it yellowish? Por que tá meio amarelada? Porque é uma foto velha? Why is there a chimney? Por que tem uma chaminé? Whose is this house? De quem que é essa casa, a sua opinião? Então, viu que a gente usou todas as perguntas em relação à casa, todos os WH questions. E agora eu vou mostrar textos do IME e do ITA, onde já caiu WH questions e também os linkers, para a gente poder fechar com chave de ouro. Vamos lá, então. Então, ó, esse aqui, Argumentation, Brain Function, Facts, Fiction and Controversy. Então, tá aqui o texto. Colocaram esse outro texto também. Deixa eu mostrar desse aqui primeiro, né? Vamos lá analisar. Deixa a Titi colocar o marca-texto. Aqui, ó, quer ver? Advances, for example. Poderia usar também qual? For instance, ou such as. Aqui também o such, que apareceu. Aqui, quer ver? A Titi colocar o and, que é o de adição, adicionar ideias. Reviews and papers aqui, o again. We are welcome. While, o enquanto uma coisa acontece, acontece outra. O how no meio da frase como pronome relativo, mas poderia ser também o estilo pergunta. Viram? Então, esse aqui, principalmente esse aqui, que é o for example, geralmente o time gosta de usar esse aqui, ó. For instance.
Então, se perguntasse aqui se poderia substituir a palavra for example, we can replace for example for the term for instance. Yes, correct. Poderia sim. We can replace, for example, for the term such as. Propriamente. We can substitute, replace, for example, for by the way. Não, que aí é a propósito, não tem nada a ver com for example, que vai exemplificar. O outro texto aqui. Planned, played, tem o at the age. Aí ele quer saber qual que é a lacuna 22, que está aqui. A when I was young. Vai substituir por instead, ao invés. Rather, preferivelmente. Moreover, dando ideia de adição. Likewise ou until. E eu coloquei para você comentar da alternativa por alternativa, para você ver cada um aqui. Aqui, ó. A frase que antecede é I was young and I always thought my career would be a suffered papapá. Eu era jovem, sempre pensei que minha carreira seria esportiva e sofri uma lesão na adolescência. Bom, eu era jovem e pensava isso, sofri uma lesão. Vai ter que juntar essas duas ideias. A letra A, em vez de, como que vai ser esse, né? Expressaria eu era jovem e ao invés disso eu sofri uma lesão? Incorreta, não ia dar sentido a frase. Só de saber isso aqui, você já ia conseguir matar essa questão, hein? Era de interpretação e os linkers iam te dar a resposta. Quer ver? Olha a letra B. Rather seria preferivelmente, ou nesse caso, um bastante. Normalmente precede o adjetivo. E aqui não se encaixa adequadamente, nem falando preferivelmente sofreu um acidente, nem se for também bastante. Não vai ter muito sentido. Então, também não. Letra C, moreover, da adição. Eu queria isso e, além disso, parará. Eu poderia falar isso, eu tinha sonho de ser uma coisa. E, em adição a isso, eu sofri um acidente? Não tem nada a ver. Não adicionou ideias, deu um contraste de ideias. Na letra D, likewise seria um sinônimo do também. Outra palavra legal para você lembrar, tem o to, o also e o likewise. Assim como, além disso, eu ia falar, eu queria ser isso e também sofri um acidente? Não tem nada a ver. Muito importante o que eu vou falar agora. Além das 4 anteriores não terem nada a ver, não dá sentido, a gente fez por eliminação. Já saberia que é a letra E por eliminação. Mas a gente tem que olhar que se ela encaixa no texto. Então, ó, a letra E, until, é até ou até que. Então, teríamos eu era jovem, sempre pensei que ia ter carreira esportiva, até que sofri um acidente. Até sofrer um acidente. Então, a alternativa está correta. Se você soubesse que o moreover da adição, que o likewise é to para concordar, e o instead e o outro não encaixava, você ia encaixar o until e ia acertar. Tanto com a aula de conjunções, quanto com essa aula aqui, que a gente viu o link in words e os WH questions. Outra que a teacher colocou foi aqui a nossa chave. O que é essa chave? A chave do sucesso. Eu quero que vocês peguem depois o nosso PDF, peguem depois os simulados que já tiveram aí de prática de ITM, todas as correções de provas anteriores que a teacher deu para vocês, em todos os PDFs que eu já postei, em todas as videoaulas que a teacher já está representando. E o que é para você fazer? Você vai ter uma ideia geral com a aula, mas você vai praticar muito. E tem até as traduções no final do PDF para você praticar. Então, quanto mais você praticar, mais afiado você vai estar. E a teacher deu exemplo em português, deu exemplo em inglês. O que você tem que fazer? Juntar os conteúdos, pegar tudo que você aprendeu até hoje, seguir aquela sequência de aula que a teacher deu para você. Então, é como eu falei agora mesmo. Na aula 0, a teacher falou tudo que eu vou trabalhar e falei um pouco da minha metodologia. Na aula 1, a teacher deu cognatos, explicou que tem alguns falsos cognatos e dei o skinny scheme a fundo. Na aula 2, 3, 4, 5 e 6, a gente praticou o skinny scheme hoje também. Só que junto com substantivos, advérbios, pronomes, tudo que a gente precisa saber para poder aprimorar os estudos e para você conectar esses termos dentro da frase. E para você entender, compreender como que você interpreta se você não sabe se é uma qualidade, se é um modo que alguma coisa está sendo expressada, se é um lugar com where, se é uma pessoa com who. Então, tudo isso é muito importante você saber. A partir do momento que você sabe, que você sintoniza todos os tópicos gramaticais dentro do texto do ITA, dentro do texto do IME, você consegue começar a produzir o seu pensamento para compreender melhor. E aí você vai tirando toda aquela ideia principal, aquela essência que você precisa saber do texto para matar a questão. E é o que vai acontecer. Então, você conte comigo para as próximas aulas. Espero que você tenha aprendido muito nessa aula de WH Questions e também de Link in Words. E eu espero vocês na aula de número 8 em breve. Então, see you and bye bye, students. E aqui a teacher sempre coloca no final, eu acho que você já está na aula 7 e já sabe as redes sociais, mas se quiser, Teacher Andréia Bello. Tanto o TikTok, o meu Instagram, o meu Facebook, e estamos aí para o que der e vier e o nosso fórum de dúvidas. Então, bye bye, see you.